Boa tarde, gente. Eu gostaria já de começar agradecendo o Johnny e a Carla por terem aceitado participar dessa mesa redonda quando eu propus para eles. E o que eu vou falar para vocês aqui é um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido lá na Universidade de Yale, que é para tentar quantificar e mapear o número de espécies não descritas de vertebrados terrestres. Mas aqui eu só vou falar dos anfíbios e dos répteis. Então, hoje nós percebemos que a nossa capacidade de caracterizar o ambiente físico do planeta, ela é impressionante, né? Nós conseguimos imagens, né, os avanços em geoprocessamento, em sensoramento remoto, nos permitem ter imagens na resolução espacial de centímetros de qualquer área do planeta, né? Então, esse conhecimento do nosso ambiente físico, ele já está atingindo um nível de detalhe muito impressionante. Só que, quando a gente observa isso no contexto da biodiversidade, nós ainda temos muitas peças faltantes nesse quebra-cabeça, né? Como a gente estava conversando aqui nas palestras anteriores, existe uma diferença muito grande entre o número de espécies que a gente conhece e o número de espécies que realmente existe, né? As conservativas mais otimistas que existem na literatura apontam que nós conhecemos menos de 20% das espécies do planeta, né? Então, se a gente pensa em que todos esses estudos sobre conservação, se a gente conseguisse utilizar todas as espécies descritas nesses estudos, a gente estaria traçando estratégias com 20% das espécies apenas. E isso são as medidas otimistas, que têm estimativas que quantificam que esse valor possa ser tão baixo quanto 1%. Então, mapear essa quantidade dessas espécies não descritas, esse mapeamento vai ser crucial para a gente atingir uma série de objetivos globais, né? Alguns desses objetivos já foram reportados aqui, né? Mas a gente tem objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, né? Praticamente o número 14 e o número 15, que são a respeito da melhora no nosso conhecimento sobre a biodiversidade debaixo e acima da Terra, debaixo da água e acima da Terra, né? E o compartilhamento desse conhecimento, a implementação dele em programas de conservação, né? Tem os objetivos as metas de Aichi, que foram estabelecidas na última reunião dos países signatários da Convenção da Diversidade Biológica, e tem um programa também dedicado dentro da Convenção sobre a Diversidade Biológica que o Johnny mencionou, né? Que é esse GTI, que é desenvolvido para reduzir esse impedimento taxonômico. Mas como que a gente quantifica o desconhecido? Como que a gente consegue pôr isso em números, né? É uma questão que possui diferentes abordagens, né? Uma abordagem que foi utilizada muito no passado era o uso de curvas de descobrimento. Isso é igual a uma curva de acumulação de espécies, praticamente. Você tem a sua amostragem ao longo do tempo, do número de espécies que você descreveu, e você ajusta uma distribuição estatística e tenta identificar quando que ela vai atingir a assíntota. Essa diferença entre a assíntota e o que você observou, né, é o número de espécies não descritas que falta. Isso normalmente é feito em escalas espaciais muito grandes ou a nível global. Outra abordagem é observar o comportamento de taxas de descrição de espécies. Se vocês têm um número finito, um conjunto finito de espécies não descritas, e a gente começa a remover desse conjunto a cada ano um certo número de espécies, vai ficando cada vez mais difícil descrever espécies novas. Então, a quantidade de espécies descritas por tempo tende a diminuir, né? E, através do comportamento desse decréscimo, a gente consegue quantificar quanto tempo vai levar para descrever o resto das espécies ou quantas ainda faltam para serem descritas. E uma terceira abordagem é o uso de modelos de tempo para o evento, ou também conhecidos como modelo de sobrevivência, que são super comuns na área médica e na área socioeconômica, né, para prever a morte de um paciente, o tempo até você conseguir um emprego, mas no contexto da biologia eles não são tão explorados para conservação. Aqui nós temos atributos das espécies que serão utilizados para modelar a probabilidade dessa espécie ser descrita ao longo do tempo, né? Então, esses modelos, essas três abordagens têm suas vantagens e desvantagens, e o que eu queria destacar aqui é que essa primeira abordagem, ela possui
é muito fácil de ser aplicada com pequenos datasets, mas é um modelo fenomenológico. Não ajuda a gente a entender os mecanismos por trás, né? É só um ajuste de padrões estatísticos, né? Essa outra abordagem, ela já tem uma interpretação mais mecanística, né? A gente consegue entender mais do processo de descrição de espécies, mas, ao mesmo tempo, requer amostras muito grandes, o que pode dificultar o uso desse tipo de modelo em pequenas escalas espaciais ou com pequenos clados ou grupos. E, por outro lado, essa terceira abordagem é o que eu estou chamando aqui de melhor das duas, porque a gente consegue reunir uma abordagem mais mecanística para entender o processo por trás das descobertas de espécies, e é possível de ser calculado com datasets relativamente modestos, não precisam ser gigantes, a exemplo do que as discovery rates exigiriam. Então, é o tipo de modelo que eu vou utilizar aqui nesse estudo, né? Então, a gente tem tempo até o evento. O nosso evento é a descrição da espécie. O tempo é o número de anos, de 1758 até o evento em si, que é o ano de descrição da espécie. E nós utilizaremos um monte de atributos das espécies, que eu vou detalhar a seguir, para quantificar essa probabilidade, né? O que a gente vai obter são sempre essas curvas sigmoides, né? Onde a probabilidade de descrição da espécie, lá em 1700 e pouco, era baixa, e essa probabilidade vai aumentando com o tempo. Quantos eventos nós estamos usando nessa nossa análise, né? Quantas espécies? Para anfíbios, nós conhecemos mais de 8.000 espécies, né? De acordo aí com o mês passado. Esse mês, na verdade, o Amphibia Web. Para répteis, quase 11.000. Só que eu restringi as análises aqui para espécies descritas até o ano de 2014, simplesmente foi um corte arbitrário, porque eu considerei que as espécies que foram descritas após 2014 não possuíam conhecimento satisfatório sobre a distribuição geográfica. Então, foi para limitar um pouco esse conhecimento da distribuição geográfica das espécies, que ainda está sendo construído. Então, espécies com 5 anos de idade, pelo menos. Dessas espécies, algumas não possuem conhecimento sobre a localidade tipo, é muito geral, a espécie é conhecida só para Minas Gerais, sem uma definição exata, ou só para Bahia, e não era possível mapeá-la. Então, elas não foram incorporadas nas análises. No final, nós usamos cerca de 98%, 99% das espécies possíveis, 7.200 de anfíbios e 10.000 de répteis. Os preditores que nós utilizamos foram 11 no total, né? Alguns preditores clássicos, que sabidamente afetam a descoberta de espécies, como área da distribuição geográfica, tamanho de corpo, né? Outros preditores, nós obtivemos eles para o ano em que a espécie foi descrita, então eles são corrigidos temporalmente, né? Como o número de taxonomistas ativos por clado, número de taxonomistas ativos por região, essa riqueza de endemismo dentro da distribuição geográfica da espécie, no ano em que ela foi descrita, e a densidade populacional humana dentro da distribuição geográfica da espécie, no ano em que ela foi descrita, né? E também utilizamos uma série de variáveis ambientais que foram calculadas dentro da distribuição geográfica da espécie. Nesse caso, a gente assumiu que essas variáveis não variaram de 1750 até o tempo presente. Uma vez que a gente rodou esses modelos, né, o que a gente vai obter é isso aqui, e a gente vai passar por um processo de mapeamento, para tentar quantificar isso no contexto espacial ou no contexto filogenético. Então, a gente tem aqui, cada linha que vocês estão vendo aqui é uma espécie. Então, tem 7.200 linhas aqui representando as espécies de anfíbios, 10.000 linhas representando as espécies de répteis, e a gente tem uma probabilidade de descrição ao longo do tempo. Uma vez que a gente construir esse modelo, a gente pode simplesmente selecionar as espécies que ocorrem dentro de um clado ou dentro de uma região geográfica, uma assembleia, né? Selecionando essas espécies, o próximo passo, a gente obtém as curvas de descobrimento para cada uma daquelas espécies, e então a gente vai extrair a probabilidade de descrição da espécie no ano de 2014, no tempo presente, aqui bem no final da reta. Qual que era a probabilidade de descrição dessa espécie? 10 e 10. A gente pode utilizar uma medida de tendência central, média, mediana. Aqui a gente usou a média, né? E essa medida ela vai representar o percentual de espécies conhecido para aquela região de acordo com esse modelo, né? Com base naqueles atributos que as espécies possuem, qual que é o percentual de espécies que a gente espera conhecer dentro daquele clado ou região.
Uma vez que a gente sabe esse percentual de espécies conhecido, é só aplicar uma regra de 3. Nessa regra de 3 é bem simples, né? O percentual de espécies conhecido, a riqueza observada, quanto que seria 100%? Né? Seria essa riqueza total. Fazendo essa regra de 3, a gente obtém essa riqueza total, que vai ser a representação das espécies conhecidas mais as desconhecidas, e se fizer uma simples subtração, nós obtivemos o número de espécies não descritas, o número de espécies desconhecidas esperado, né, é uma estimativa para cada região, para cada clado. E será que isso é verdade? Como que eu posso conferir se o modelo está fazendo alguma coisa realmente interessante? Então, a gente aplicou aqui um processo de validação cruzado para tentar entender quão eficientes esses modelos eram para predizer o número de descoberta de espécies. Então, a gente dividiu o dataset em 4 partes, ok? E selecionamos 3 dessas partes, 75% das espécies para treinar os modelos e 25% das espécies a gente separou para poder validar os modelos, né? Utilizando esse conjunto com 75% das espécies, a gente calculou o modelo de novo e obteve as medidas de... repetimos o procedimento de mapeamento para cada clado, para cada região, né? E obtivemos o que eu estou chamando ali de descobertas estimadas por região e por clado, né? Em seguida, a gente repetiu o procedimento de mapeamento para o conjunto de validação e obtivemos as descobertas observadas para cada clado e região. Se o modelo fosse bom, aquela relação entre essas duas variáveis tem que bater, né? Tem que ser algo interessante. Isso foi repetido 4 vezes, né? Foi um processo de validação em 4 etapas. Aqui são os resultados a nível de espécie, cada ponto aqui é uma espécie, então a capacidade do modelo de acertar o ano de descrição da espécie, com base naqueles 11 atributos, né? Tem uma relação monotônica bastante satisfatória para anfíbios e para répteis, e quando a gente observa a capacidade preditiva a nível de clado ou a nível de assembleia, o que a gente encontra aqui para anfíbios, a gente é capaz de explicar esses modelos aí de 73% até 99% da variação no número de descobertas de anfíbios, e para répteis um pouco menor, mas de 43% até 73% da variação no número de descoberta de répteis. Tem a correlação de Sperman aqui, que está, na verdade, indicando se a gente consegue, pelo menos, ranquear os clados ou as regiões com base no potencial de descoberta, né? Então, essa correlação ela é bastante elevada e indica que, embora muitas vezes a gente possa não acertar a quantidade de espécies não descritas esperada para um clado ou região, a gente consegue apontar qual clado ou qual região tem mais potencial para a descoberta de novas espécies. No contexto, né, aqui a nível de clados, essas são algumas famílias de anfíbios e répteis, onde nós detectamos maior potencial para descobrimento de novas espécies. Então, a gente vê aqui Craugastoridae, Rhacophoridae, né, essas famílias aqui em cima, mas no topo à direita, que a gente tem no eixo esquerdo o número de espécies não descritas, esperado, e aqui é o percentual dentro do clado, né? Então, para os dois grupos, né? A nível geográfico, nós temos esse mapa, mostrando aqui o número de espécies não descritas esperado para anfíbios e para répteis ao longo do planeta. E o que a gente destaca aqui, para anfíbios principalmente, nós vemos que existem muitas espécies esperadas nas florestas tropicais, né? Seja na Mata Atlântica, na região amazônica, principalmente ao longo dos Andes, nas florestas tropicais na África e em Madagascar, nessas áreas montanhosas, aqui é uma região montanhosa no continente africano, também florestas do Congo e na região da Indonésia. Para os répteis tem um resultado similar, particularmente na África e na Indonésia, mas aqui na América do Sul a gente percebe que já tem um destaque para a Caatinga e para a região norte do Cerrado, né, o que mostra o potencial dessas áreas para o encontro de novas espécies. Cada pixel nesses mapas aí possui uma resolução espacial de 200 quilômetros, né? Isso foi repetido em várias resoluções espaciais, mas eu não tenho tempo de mostrar todas aqui para vocês, gente.
Então, quando a gente sumariza esses resultados por região biogeográfica e por bioma, né, o que a gente observa é que, novamente, as florestas tropicais, especialmente aqui na região neotropical, né, elas possuem um potencial enorme para a descoberta de novas espécies. Né? Então, aqui tem o tamanho da bolinha aqui e a cor, quanto mais escuro e quanto maior, maior o potencial para descobrir novas espécies. Né? Então, principalmente nas florestas tropicais. Essa classificação aqui de florestas tropicais envolve a caatinga também, tá, gente? Eu segui uma definição de um autor de 2017, no qual ele chama a caatinga de mata seca. Então, provavelmente, essa bolinha verde aqui dos répteis é resultado da caatinga e do norte do Cerrado. Né? Para concluir, de acordo com essas estimativas, se a gente somar esse número de espécies não descritas esperados em cada clado ou região, nós temos entre 1.800 e 3.000 anfíbios para serem descritos e até 4.600 espécies de répteis para serem descritas. Então, são quase 8.000 espécies de anfíbios e répteis aguardando para serem descobertas. E essas estimativas são conservadoras, né? Existem algumas análises de sensitividade, que eu não pude mostrar aqui, mas que mostram que isso ainda é um resultado conservador. Então, parece bem provável que o que a gente conhece hoje é cerca de 60% de todos os anfíbios e répteis do planeta. Né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria deixar essa mensagem e agradecer aqui mais uma vez os meus patrocinadores, né? A Universidade de Yale, as organizações da Map of Life, Half Earth, que é uma ONG fundada pelo Edward Wilson, e a National Geographic. E aproveitar o gancho aqui para dizer que aqueles que estão interessados em fazer campo e buscar descobrir espécies, a National Geographic está usando os resultados desse trabalho para lançar uma proposta chamada Explorers. Né? Então, se vocês forem nesse endereço aqui, vocês vão encontrar mais informações. E eles estão com as chamadas abertas, financiam projetos de até $50.000 para ir naquelas regiões tentar descobrir quem são essas espécies que estão faltando. É isso aí. Muito obrigado, gente.